nós iremos falar sobre o Império Romano. Nós vimos lá na aula sobre república, império, monarquia, né, a queda dos imperadores, Júlio César, a queda de Marco Antônio e a ascensão de Otávio Augusto. Então agora a gente vai dar início aí, pessoal, nessa primeira aula, justamente sobre essa consolidação, sobre essa base do Império Romano. Porque agora, galera, aquela estrutura, o Senado perde poder, o poder concentra mais na mão de um imperador apenas, aí começa uma era onde atravessa em vários senadores, vários imperadores romanos. Então aqui, pessoal, nessa aula número 1, nós iremos falar sobre essa consolidação, essas bases. Vamos falar um pouco sobre o cotidiano do romano, do rico, do escravo, do pobre, né, das termas, das lutas dos gladiadores e também das corridas de cavalo, que era muito praticada aí por toda parte no Império. Bom, galera, como a gente falou, Otávio Augusto venceu Marco Antônio e aí ele agora passa a ser o imperador vitalício de Roma, ok? Então, galera, cabia agora ao Otávio Augusto propor as leis romanas e também rejeitar o que estava sendo debatido, né, entre lá pelas leis romanas, e o que não convinha a ele, cabia a ele, como imperador, né, quanto imperador, rejeitar essas propostas de leis aí. Bom, pessoal, cabia também agora ao imperador convocar o Senado e as assembleias. Então nós vimos aqui que tanto o Senado quanto as assembleias, elas perderam muito poder nesse momento aqui. O poder agora estava mais concentrado na mão aí do imperador. E, pessoal, como a gente viu também no final lá da aula do Império Romano, ele deu alguns títulos aí a ele mesmo. Então, o título de imperator, por exemplo, é o título que dava a ele os poderes para comandar sobre os exércitos dos generais, porque os exércitos pertenciam aos generais. Agora, esses generais estavam submetidos aí ao imperador, né, ao Otávio Augusto. Então ele podia agora intervir militarmente em qualquer local aí de Roma, em todas as províncias romanas. Bom, galera, ele definiu ali os limites do Império Romano, as fronteiras do Império Romano. E logo, galera, ele colocou, quando ele conquistava territórios, ele dava essa parte mais ao norte, principalmente, a parte ali das fronteiras, ele dava para soldados romanos, no intuito lá de poder proteger, caso fossem atacados aí por outros povos. Um povo aí que os romanos não se davam muito, que eles chamavam até de povos bárbaros, eram justamente os povos que vinham do norte, né? Então não existe um povo chamado de bárbaro, eram os povos que os romanos desconheciam e até de certo ponto temiam. Então eles não iam atacar os bárbaros e também botavam ali os soldados para proteger as fronteiras, justamente para não poder ser atacado, né? Não perder seu território ali. Então por isso que ele destruiu terras para seus soldados aí. E também, pessoal, ele distribuiu terras para senadores e algumas terras ele fez questão de ele mesmo dominar. Então, no exemplo do Egito, né, quando o Júlio César morre, depois morre o Marco Antônio, ambos amantes de Cleópatra, Cleópatra viu que não teria chance de continuar sendo rainha do Egito enquanto Júlio César fosse imperador. Então, para não virar prisioneira ou até mesmo coisa pior, ela pega uma serpente que acaba mordendo aí seu seio e ela morre envenenada. Então, o Egito é um desses territórios que passa a ficar sobre os domínios aí de Otávio Augusto. Bom, galera, dando sequência aí, Otávio Augusto, pessoal, também, como a gente falou, ele entregou pedaços de terras ali para os senadores. Então a distribuição ficou fronteiras com os soldados, algumas aí para os senadores e outras sob a liderança dele. E aí, galera, a gente vai ver muito na história, vocês podem ver em várias aulas aí no canal, principalmente quando a gente fala das ditaduras, era muito comum um ditador mandar erguer monumentos, estátuas dele mesmo para glorificar, para as pessoas até idolatrarem. Nessa época aqui, pessoal, de consolidação do Império Romano,
a religião romana ainda era muito controversa. Tinha muita da religião ali que veio da religião grega, mas com nome latim, né, politeísmo, mas também já estava começando ali uma crescente monoteísta. Então eles costumavam se glorificar como deuses, eles queriam ser cultuados aí pela população. Né? Então há um exemplo clássico de um imperador romano que veio depois de Otávio Augusto, que era o Calígula, galera. O Calígula, ele obrigou por lei que as galeras, que os romanos idolatrassem ele como um deus, e também ele queria obrigar as pessoas, né, no caso o Senado, a nomear o cavalo dele como cônsule, né, como o chefe de estado romano. Então, assim, ele acabou sendo assassinado, né, e substituído por outro imperador chamado Cláudio, que era mais, né, tranquilo em relação a isso, não era tão louco quanto Calígula. Tá? Então, o Otávio Augusto ele acabou espalhando aí os monumentos que idolatravam aí a imagem dele por diversos pontos ali do Império Romano. Galera, a gente também finalizou a aula lá de Monarquia, República, Império, falando que ele adotou essa política aí do pão e circo. Então, pessoal, o Otávio Augusto, vendo que as revoltas começaram quando os plebeus, que lá eram os mais pobres, estavam lutando pelos seus direitos, né, pelos patrícios aí, então, para não haver essa disputa de classe, ele acabou criando essa política de pão e circo, né, dando donativos para os mais pobres e espetáculos circenses, né? E com isso ele conseguiu conter essas revoltas populares. Então esse período de Pax Romana foi copiado pelos seus sucessores e Roma aí passou por um período de mais de 200 anos sem guerras em seu território, né? Revoltas internas, tá, pessoal? Revoltas aí sociais. Lembrando que Roma era um povo que conquistava outros povos. A gente está falando internamente. Então chegamos aí, pessoal, no momento de estabilidade. Essa aí foi uma moeda, galera, criada por ele, né, pelo Otávio Augusto, vê que tem a imagem dele aí, e é uma moeda, toda vez que vocês estudam algo do passado, a Bíblia, por exemplo, você vê falar nessa moeda que era o famoso denário. Então o denário, pessoal, foi criado aí por Otávio Augusto. Então, pessoal, houve esse crescimento na economia, né? Então Roma, nesse período de Pax, passou a investir bastante no comércio, a trazer produtos de fora, né, para vender dentro da capital. Lembrando, pessoal, que Roma hoje é uma cidade capital da Itália. Mas aqui no nosso cenário, Roma ele é uma grande imensidão de terras. Tem parte da Europa, parte do Oriente Médio, parte da África. E aí ele levava esses produtos desse imenso território para a cidade de Roma, assim como nós a conhecemos hoje. Então o comércio passou a ser um dos principais meios romanos aí. Para poder, pessoal, levar esses produtos, né, para poder expandir o comércio pelos diversos pontos de Roma, o Otávio Augusto ele criou uma rede de estrada ligando a cidade de Roma aos diversos pontos do reino, ok? E aí, pessoal, foi quando surgiram aquela expressão, né, as expressões populares, falando que todos os caminhos levam a Roma. Então, qualquer estrada que você pegasse, você ia chegar na cidade romana. Também tem aquela outra expressão, quem tem boca vai a Roma. E aí geraram, né, até essa contravenção hoje em dia, controvérsia, né, falando que, mas é quem tem boca vai vaiar, no sentido de para Roma. Mas galera, não, é no sentido de vai, no sentido de ir mesmo, porque Roma estava vivendo um período de Pax, então os plebeus lá não iam vaiar, né, o imperador, coisa do tipo. Então era só você perguntar onde é que fica Roma, aí eles tinham te avisar, segue o caminho aí que você chega lá. Então quem tem boca vai no sentido de ir, vai a Roma, porque ele criou essa rede de estradas aí, ligando todo o Império Romano à cidade de Roma, ok? E como a gente falou no início do slide, ele criou essa moeda aí para valer em todo o Império, que era chamada de denário. E por isso que existe hoje a expressão, não vale um denário, muitas vezes adaptada, né? Não vale um centavo. Como a gente falou, pessoal, essa política do pão e circo criada por Otávio Augusto era justamente no intuito de conter as revoltas internas, as revoltas populares. Então, o que ele fazia? Ele dava aí donativos, pão, alimentos de graça aí para os plebeus, que eram lá os mais pobres, e também, pessoal, eles davam espetáculos circenses,
como a gente vai ver alguns deles aqui no Coliseu, a gente vai ver assim, as lutas de gladiadores, a gente vai ver as corridas de cavalos, né, de aurigas, bigas, enfim. Tá? Então, isso era a política do pão e circo. Muito usadas, inclusive, nos dias atuais, galera. Então, hoje, muitos governantes querem manter o voto, agradando aos mais pobres, dando uma espécie de donativos, uma cesta básica, né, fazendo shows gratuitos, principalmente em ano eleitoral. E aí, galera, lá em Roma, pessoal, lembrando que aquela questão do saneamento básico, esse negócio era bem diferente, né? Roma ainda estava surgindo. Então havia uns locais que eles utilizavam lá, pessoal, que eram chamadas de termas. Seria mais ou menos semelhante aos nossos clubes hoje. Era muito comum aqui, pessoal, no Brasil, principalmente no Distrito Federal, que é de onde nós estamos falando, nos anos 90, os clubes aqui ter um nome de termas, né? Termas não sei o que, termais. E só que hoje, né, a geração já mudou, né? Muito condomínio, não tem mais tanto que frequentar clube. Mas aí ele tinha esse nome de termas. Por que tinha esses nomes de termas? Porque, pessoal, era um local onde eles iam para tomar banho, eram casas de banho. Ok? Então, pessoal, eles eram muito frequentadas aí pelos moradores das diversas províncias do Império Romano, frequentava aí para poder tomar banho. Havia, pessoal, as termas que eram frequentadas apenas por homens, haviam as termas que eram apenas para as mulheres e havia as termas mistas. Isso depende muito da região de Roma que você está falando, porque tem lugar que já é mais liberal, tem lugar que é mais conservador, então isso dependia muito da localidade, mas havia os três tipos aí de termas. Mas é claro, galera, além de usar as termas para tomar banho, eles também utilizavam para outros meios, ok? Então eles utilizavam, por exemplo, para poder conversar no final da tarde. Normalmente no final da tarde as termas lotavam. E depois que eles faziam a higiene pessoal deles, depois que eles tomavam banho, eles ficavam ali conversando, tomando uma cervejinha, cervejinha entre aspas, né? Tomando algo ali e jogando conversa fora, praticando ali, como a gente está vendo ali, a luta greco-romana, tá? Então eles iam ali, era local de encontro, era um point que eles chamam, né? De jovens ali para passar o tempo, né? Para matar o tempo antes de voltar para casa. Então ela também tinha essa função social, né? Em Roma antiga. Então, nos finais da tarde, pessoal, essas termas aí ficavam lotadas. E algumas dessas termas, pessoal, além de possuir bibliotecas, né, eles possuíam também lojas comerciais. Então, seria mais ou menos hoje uma espécie de uma livraria, né, um shopping, uma galeria, algo nesse sentido. Então, as pessoas que queriam vender, como a gente falou que o comércio se fortaleceu muito nesse período aí, na Roma Antiga, gostavam muito de vender nesses pontos onde tinha muita gente. E as termas eram uma referência romana. Havia, pessoal, as famosas lutas de gladiadores, tá? Esses gladiadores, pessoal, eles costumavam se enfrentar, lutar um contra o outro, mas também, como nos remete a imagem aí, eles costumavam enfrentar animais ferozes. Então, a vestimenta aí do gladiador era o capacete, né? A gente está vendo aí ele com uma lança na sua mão direita e com um escudo na sua mão esquerda, era comum. Mas eles também usavam espadas, pessoal. Eles jogavam rede para aprisionar o adversário ou o animal. E uma espécie de garfo, né? Que seria mais ou menos aqueles tridentes que eles usavam, né? Contra os seus inimigos. Então, pessoal, lá no Gladiador, quando eles lutavam um contra o outro, era comum que eles lutassem até um tombar. Quando eles caíam, galera, o que ficou de pé ia lá e retirava esse capacete aí do gladiador que tivesse caído. E galera, ele olhava para a plateia. Lembrando que essa imagem é de um filme chamado Gladiador, um grande clássico, um bom filme, tá? Porém, esse cara aqui não é Otávio Augusto, ele é só um imperador, um ator que fez aí Otávio Augusto nos cinemas. Então, pessoal, era muito comum quando o gladiador ficava de pé, ele retirava o capacete do adversário, ele olhava para a plateia, normalmente era para a plateia, para o público que estava ali, e o público respondia o que ele devia fazer com o seu polegar. Se o público manter o polegar elevado para cima,
era pro gladiador perdoar aquele cara e venceu e tchau e ir embora. Se fizer igual ele tá fazendo aí na imagem, com o polegar para baixo, ele tá pedindo o quê? Pro gladiador que está de pé matar o gladiador que está deitado. Tanto que no filme aí, nessa hora aí, sem querer dar um spoiler, nessa hora aí o gladiador acaba ignorando e não mata o adversário, desrespeitando a autoridade local. O que era muito raro de se acontecer, galera. Porque se você desrespeitar a autoridade local, você podia ser severamente punido. Então, pessoal, era o público, normalmente o público, tá? Quem decidia se o adversário morreria ou não. Né? Tudo isso gesticulando com os seus polegares. E o mais famoso anfiteatro, galera, onde a galera mais praticava essas lutas, é o Coliseu, que hoje é um patrimônio, né, de Roma, né, está em ruínas, não tem mais os eventos, porém está lá como um patrimônio histórico da humanidade. Normalmente, galera, porque os gladiadores, eles eram desertores dos exércitos, que eles já tinham certas habilidades militares, né? Então, muitos eram desertores, outros eram escravos com habilidades de luta, mas normalmente quem participava das lutas dos gladiadores era a população mais pobre. Algumas vezes, claro, um general queria se aventurar, né, mostrar força, glamour, mas na grande essência eram os mais pobres. Assim, pessoal, como a gente vai ver nas corridas de cavalo. Observa que o cara está segurando ali 4 cavalos, né? Então havia essa corrida com 4 cavalos, havia uma corrida com 2 cavalos, tá? Então essa corrida de cavalos, galera, também era muito comum no Império Romano daquele período. Quando esse corredor ali, que a gente vai falar o nome dele, que é Aurigas, ele é puxado por 2 cavalos apenas, isso ali era chamado de bigas, tá? Quando é puxado por 2 cavalos. No caso da nossa imagem aí, como é puxado por 4 cavalos, é chamado de quadrigas, tá? Então puxado aí por 4 cavalos. Lembrando o seguinte, galera, hoje, quando você vai comprar um carro, principalmente um caminhão, uma caminhonete, um carro de grande porte, ou Ferrari, enfim, eles perguntam quantos cavalos de potência tem esse motor. Isso é uma referência ao Império Romano. Porque, olha lá, quanto mais cavalos eles puxavam, mais veloz ficava ali o auriga. Tá? Então, quanto mais cavalos tem um carro, por exemplo, mais rápido ele atinge, mais velocidade por segundo ele consegue atingir. Olha aí, só 2 cavalos nesse nosso objetozinho aí que eu coloquei para vocês. Então esse aí é uma biga, ok? Só que tem 2. Então, pessoal, aqui, ó, o auriga era aquele camarada que ficava ali nos fundos ali, ó, dentro daquele cestinho, puxando os cavalos, são os corredores. E aí eles também usavam uma espécie de uniforme, que era vestes. Ele botava essa túnica e a roupa dele era bem mais leve do que a do gladiador. Lembrando que a roupa do gladiador era mais para proteção. Aqui ele quer que o cara ganhe velocidade. Então, se ele for com a roupa muito pesada, ele não ganha velocidade. Então, o capacete acaba sendo de metal por conta das quedas, proteger o impacto na cabeça. Mas as túnicas lá, ó, são leves. E ele tinha um chicote em uma das mãos, no qual ele ia batendo nos cavalos, sempre batendo, claro, ele não parava, para que o cavalo não parasse de atingir, né, continuasse atingindo a velocidade desejada aí pelo auriga. Ok? Galera, normalmente aí como a gente está vendo, ó, eles disputavam em circuitos ovais. Observe bem o centro da imagem que tem um camarada ali que está meio que caindo, né, do cesto. O auriga ali está caindo. E observe também, galera, que tem cavalo vindo atrás. Então o número de acidentes aí nessas corridas, até por ser setor oval, era bem provável, tá? Era bem cabível aí o número de acidente, de morte, também aí nas corridas de cavalo. Era tão perigoso quanto uma luta de gladiadores. Essas corridas, pessoal, elas eram patrocinadas tanto pelos governos quanto pelos ricos ali, né, pelos patrícios. Então, essas corridas também era gratuita aí para os pobres poderem acompanhar naquela política do pão e circo, para que eles não se revoltassem, poder assistir ali a corrida, né, de cavalos.
Os corredores, pessoal, normalmente eram escravos ou homens livres, assim como os gladiadores. Por que escravos ou homens livres, galera? Por causa do alto índice de acidente. Então o risco de morte aí era muito alto. Lembrando que o circuito era oval, observe também o quanto que essa curva é fechada. A gente vai mostrar outra imagem também. Observe o tanto que essa curva é fechada. Então, as curvas eram muito perigosas. As ultrapassagens, pessoal, eram muito perigosas. Se vocês observarem ali na roda daquele cesto onde o auriga ficava, ele tinha uma espécie de lança, justamente para poder machucar o cavalo adversário, quebrar a roda do adversário. Então, não era apenas uma corrida que o importante é competir, tá? Era aquela corrida mesmo que valia de tudo para ganhar. Tá? Observe que o circuito aí, galera, é oval, tá vendo aí? E assim, tem uma espécie de um grande degrau ali no meio. Para que aquilo, pessoal? Para quando o auriga cair, ele tentar se arrastar até ali, né, para poder salvar a sua vida e não ser pisoteado, porque ali eles davam várias e várias voltas ali em torno, né? Acho que eles combinavam o número de voltas antes, então ele tinha que, né, sobreviver. Porque pelo outro lado, onde está a torcida, ele não conseguia escalar, ele não conseguiria subir. Bom, pessoal, normalmente esses espetáculos aí, eles começavam aí de manhã e iam o dia todo aí, se prolongavam pelo dia. Normalmente, galera, eles aconteciam aí no final de semana. E a galera, pessoal, para ir nesses locais, eles acabavam levando as comidas para poder consumir no local. Havia local que vendia uma coisa ou outra, tá? Mas assim, como era gratuito, muitos dos que iam eram pobres. Então eles faziam o que a gente chama aí comum nas praias, por exemplo, as farofadas. Eles faziam para poder levar, tá? E também daí criou-se o hábito de se vender nos estádios, né? Quando a gente aqui no Brasil tem o hábito de ir para estádio de futebol, então ali, né, as pessoas vendendo ali dentro do estádio é um hábito também da antiguidade romana. E para você poder ir ao estádio, normalmente eles dividiam em cores. Então, era o dia todo eles competindo, mas eram apenas 4 cores. Às vezes os 4 competiam, né, um contra o outro. Às vezes era só 2 competindo, às vezes era o verde contra o vermelho, às vezes era o branco contra o azul, às vezes era o verde contra o azul. Então, assim, era sempre por cores. E aí cada um levava um adorno, um adereço da cor que ele desejava. Né, um chapéu verde, uma blusa azul, um lenço vermelho, uma bandeira branca, tá? Então algo para mostrar ali que você torce ali pela cor específica, tá? Então, pessoal, havia policiamento no local, claro, né, para não ter badernas ou coisas do tipo. E as torcidas estavam divididas aí nessas cores, como a gente já mostrou, na cor verde, na cor azul, na cor branca e no vermelho. OK, galera? Bom, galera, então é isso a nossa aula de hoje, né? Falamos um pouco aí desse convívio dos gladiadores no Império Romano. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o like aí nesse vídeo. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.